A paz do Senhor, igreja. Convido aos irmãos a abrirem vossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 21. Versículo 1 até o versículo 4. Constitui uma alegria, mais uma vez, estarmos reunidos para mais um culto de Santa Ceia. Cremos que Deus tem uma palavra para nós nesta manhã. Está escrito assim, Apocalipse 21, E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus, com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Vamos ler todos juntos o versículo 4. Você pode ler conforme está na tua versão bíblica, mas fale alto para gravar o que está escrito. Vamos lá? 1, 2, 3. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém? É bom ler a Bíblia, é bom ouvir os irmãos recitarem os textos bíblicos. Tome o teu assento, glorificando o nome do Senhor. Queridos irmãos, estamos vivendo momentos em que podemos concluir uma coisa: a cada dia que se passa, mais próximo estamos da Nova Jerusalém. Às vezes nós lemos esse texto e apenas imaginamos o lugar, imaginamos algumas cenas, imaginamos a cidade santa, mas parece que nós chegarmos lá, parece isso tão distante da realidade. Mas eu vim nesta manhã dizer para você, está bem próximo, está perto. Nós temos uma esperança, nós aceitamos Jesus porque amamos a Deus, porque queremos salvação. E se nós amamos a Deus e queremos a nossa salvação, a esperança de chegar a este lugar, ela deve ser real nos nossos corações. Em Hebreus capítulo 10, o versículo 37, tem um texto que diz assim: Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Esta promessa está de pé, e nós sabemos que todas as promessas bíblicas que até aqui deveriam serem cumpridas, já foram cumpridas. E nós estamos aguardando este grande e maravilhoso dia do arrebatamento da igreja, para juntos nós entrarmos na Nova Jerusalém. E nós estamos na reta final.
nós vemos biblicamente, pelos sinais que acontecem, as leis que estão se instalando no nosso país e em muitos outros países, e tudo que acontece através da natureza, e nós chegamos a uma única conclusão: está próximo do fim. E sempre ouvimos e lemos Eclesiastes 7:8, que diz: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Por isso nós precisamos ter muito cuidado, porque estamos chegando ao final, e o diabo, ele é tão astuto, que ele pode não nos atacar pela vida toda, mas no final, quando estamos prestes a entrar no paraíso, para viver com Deus, ele lançar os seus dardos, lançar as suas armadilhas para que nós caiamos nas suas armadilhas. Por isso nós precisamos ter muito cuidado, para que as coisas não venham se desengringolar agora, quando nós estamos prontos para subir com Jesus. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A caminhada sempre foi difícil para nós. Quando nós aceitamos Jesus, geralmente ouvimos: isso não é fácil, mas Deus estará com você. Você está entrando numa caminhada que tem pedras, que tem espinhos, o caminho é estreito. Então nós sabemos que é difícil, mas o final é glorioso, o final é vitorioso, e nós não podemos pensar em parar. Apocalipse 22:12 diz o seguinte: eis que venho sem demora. Jesus vem. Você pode acreditar nesta palavra? Às vezes nós entendemos que já não há créditos para o arrebatamento da igreja. Parece que às vezes nós falamos com pessoas que entendem que isso está muito longe de acontecer, que nós temos uma vida aqui, que Deus nos abençoa, que Deus nos direciona, que Deus abre portas, mas parece que viver com Deus é uma realidade que já não tem mais crédito, não tem mais esperança, que já passou, que já entendemos que não será bem assim, que Apocalipse é apenas uma história, são tipos de coisas que irão acontecer, tipificando o Antigo Testamento e tantas outras coisas. Mas o céu é real. Jesus vem, e trazendo com ele a recompensa que eu tenho, diz a Bíblia, para dar a cada um segundo as suas obras. Além de nós subirmos, sermos recompensados com as mansões celestiais, Cristo diz que está comigo o meu galardão. O galardão é de Cristo, mas vai repartir conosco, por amor, pelas obras que nós praticamos, por tudo aquilo que nós temos feito na obra do Senhor. Mas alguém pode perguntar: e se eu morrer antes? E se eu tiver que me encontrar com Deus antes, como será? 2 Coríntios 5:1, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, esse tabernáculo é passageiro, ele é temporário. Temos em Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas eterna, não passageira. Não só para esse momento,
nos céus. E nós precisamos crer nisso. Tudo isso está preparado para nós, porque Deus é real, os céus é real, as promessas são verdadeiras, porque Deus não mente, Deus cumpre com a sua palavra. E nós que cremos na sua palavra, cremos na cruz de Jesus, cremos no Evangelho que transforma, nós também cremos que chegaremos nas mansões celestes, na Nova Jerusalém. E o versículo 4 que nós lemos e recitamos, ele diz: e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Queridos, lágrimas falam de fraquezas humanas. Quando nós parece que não temos mais o que fazer, quando uma notícia nos atinge o sentimento, o coração, quando palavras que ouvimos que nos alegram o coração, a tendência é derramarmos as nossas lágrimas. Podemos ser o mais forte dos homens, podemos ter experiências, ter passado por situações que exigiram força, mas tem momentos que lágrimas descem dos nossos olhos. A pessoa pode ser mais durona que possa imaginar, mas chora também. E estas fraquezas humanas, é a causa do pecado. Maior cena, maior situação que o homem passa na terra, tudo é por causa do pecado da humanidade. E é por isso que nós sofremos, é por isso que choramos, é por isso que lamentamos. Mas todas estas tristezas, tragédias, todo o mal do sistema mundano que nós vivemos, cairá por terra. Porque o versículo 1 diz: e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o final do versículo 4 diz: porque as primeiras coisas passaram. Nós precisamos entender que tudo aquilo que nos causa desilusão, decepção, sofrimento, passarão, não existirão mais. E o que sobra para nós? Alegria, felicidade, viver com Deus, ter paz constante, para todo sempre, para toda a eternidade. A influência satânica que predomina atualmente, ela nos empurra para o pecado. Hoje nós vivemos uma vida de guerra, de luta, de dificuldade para fazermos as coisas, agirmos, falarmos conforme a vontade de Deus, porque há uma força contrária que nos leva a pecar contra Deus todos os dias. Mas isso tudo vai passar. Nada disso mais vai nos afetar, vai nos influenciar, vai nos empurrar para o pecado. Os efeitos do pecado na vida do homem serão vencidos para sempre. O pecado tem efeito, tem consequência nas nossas vidas. Nós envelhecemos porque Adão pecou. O ser humano foi criado para ser eterno, mas o pecado trouxe ao mundo as enfermidades, as doenças, e o tempo passa e nós adoecemos.
envelhecemos, morremos, mas na eternidade isso não vai nos afetar. Nenhuma consequência do pecado, nenhum efeito do pecado terá poder para atingir os salvos em Cristo. As coisas más desta terra não poderão ter nenhum efeito contra nós. Nós acordamos pela manhã e muitas vezes começamos a pensar: o que eu vou fazer para me livrar disso, para resolver aquilo, para vencer aquilo? Não teremos mais preocupações. Os males desta terra, a influência do inimigo, os ataques do inimigo, tudo isso vai terminar, será vencido, porque o Deus dos céus trará os seus filhos para junto dele, e lá viveremos pela eternidade. E esse versículo fala de morte, e já não existirá mais morte. Queridos irmãos, a causa mais terrível de lágrimas é esta realidade. Qual a família que não enfrentou a morte até hoje? Todos nós enfrentamos a morte. Familiares, amigos, parentes, e a morte machuca, deixam lembranças. Pais que perderam seus filhos, filhos que perderam seus pais, sempre trazem à memória aquela pessoa, aquele ente querido que partiu. E isso nos faz derramar as lágrimas. Mas a Bíblia diz que já não haverá luto, nem pranto e nem dor. Deus vai eliminar toda e qualquer causa de chorarmos, de lamentarmos. Não haverá mais isto. Porém, isso que nos traz tristeza e dor vai ser extinto pela união que teremos com Deus. Chegará o momento em que juntos estaremos, junto com Deus, este ser, este Deus tão poderoso, tão maravilhoso, soberano, que todas as coisas, todos os problemas que nós temos, nós depositamos aos seus pés, porque sabemos que Ele pode nos dar vitória. E a Bíblia nos promete isso, que todas estas coisas serão aniquiladas. Nós podemos comparar a nossa vida aqui com o povo de Israel que saiu do Egito e estava indo em direção a Canaã. Entre o Egito e Canaã havia o deserto. E no deserto, Deus tratou com aquele povo. E nós vivemos este momento antes de chegar na nossa eterna Canaã. Nós temos de passar pelo deserto. Mas quem abriu o caminho no deserto foi Deus. E Ele caminha junto conosco, provendo todas as coisas. Quando o povo queria carne, Deus mandou as codornizes. Queria pão, Deus mandou o maná. Não deixou faltar água. Todas as coisas que o povo necessitou, Deus proveu. E Ele provê todas as coisas que nós necessitamos. Quando lemos o Salmo 23, ele nos diz que o Senhor é o meu pastor. Mas no hebraico, esta frase encerra dizendo: e nada me falta, de nada tenho falta. Não é que Deus provê tudo aquilo que eu quero,
é que eu não tenho falta de muitas coisas que o mundo oferece. Tudo aquilo que eu preciso e que Deus sabe que eu preciso para atravessar esse deserto e chegar na eterna Canaã, Ele provê para nós. Por isso nós precisamos sempre louvar a Deus, glorificar o seu santo nome, porque Ele sabe das nossas necessidades e provê as coisas. Queridos irmãos, o povo chegou na Canaã e nós chegaremos na Nova Jerusalém. Não importa o tempo. O povo saiu para atravessar o deserto em 40 dias, mas demoraram 40 anos. Talvez você pense, eu ouço do arrebatamento há tantos anos, desde a minha infância, e já estou avançado em idade. Não importa o tempo, não importa o tamanho do deserto, a Canaã celestial é real. E nós chegaremos lá, porque Deus nos prometeu. Aqui nós somos provados, somos afligidos, somos perseguidos. Muitas coisas nos atingem nesta caminhada. Se nós conversarmos com as pessoas, com os irmãos, para contarem a sua história de vida, cada um de nós temos histórias tristes, histórias que nos decepcionaram, pessoas que nós confiávamos que hoje não confiamos mais, ataques do inimigo que nos levaram, talvez a fraquejar na fé, desanimar na caminhada. Todos nós temos. Aqui nós temos os obreiros que, para chegarem até aqui, com certeza enfrentaram tribulações, dificuldades, mas o que nós precisamos entender, é necessário isto. Olha para você, olha para o teu dia a dia, olha para as coisas difíceis que você já enfrentou na tua vida, mas lembra que quando você derramou as tuas lágrimas diante de Deus, o Senhor respondeu, estendeu a mão e te disse: filho, eu aqui estou contigo, prossiga, não pare nesta caminhada. Deus está conosco. O mundo é lugar de dificuldades e o caminho é de pedras e espinhos. Porque nós precisamos valorizar cada centímetro, cada metro, cada quilômetro desse caminho, para não esquecer por onde nós passamos e aonde nós queremos chegar, nos céus. E estas lutas, elas nos deixam marcas doloridas. Paulo escreveu que o Evangelho lhe deixou as marcas de Cristo, os açoites, as prisões, naufrágios, longas caminhadas a pé para levar o Evangelho. Mas ele diz: se eu tiver que me gloriar, eu me glorio em Deus, em Cristo. Mesmo que as dificuldades sejam reais, diárias nas nossas vidas, nós não podemos desanimar, não podemos parar, porque Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. João capítulo 16 e o verso 33 diz: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Tenham paz em Cristo. Neste mundo, vocês terão aflições. É natural, mas temos Deus. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo.
Jesus venceu. E se nós tivermos ânimo, nós teremos paz em Deus e chegaremos para junto do nosso Senhor. Temos problemas sim. Nós somos seres humanos, somos seres pecadores, e é natural que nós tenhamos problemas. Alguns problemas nós criamos para nós, outros problemas são Deus que nos leva para a provação, mas Ele não nos abandona na luta, na dificuldade, na provação. Ele está conosco. Por quê? Porque Ele quer nos levar para junto dEle, como está escrito no verso 3. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Quais os homens que estarão no tabernáculo de Deus? Quem deseja estar no tabernáculo de Deus? Aquele que estiver o seu nome inscrito no livro da vida. E eu creio que se você está aqui, você tem um compromisso com Deus. Você fez um propósito diante de Deus. E o teu nome está lá, escrito, registrado. E lá estaremos com o nosso Deus no seu tabernáculo. O versículo 3 diz assim: então ouvi uma voz forte que vinha do trono. Esta voz forte é para nos trazer ensinamentos, para nos chamar a atenção. É uma voz forte que nos leva a abandonar tudo o que estamos fazendo e ouvir. Assim, João foi chamado a atenção por esta voz, porque era algo importante que seria dito do trono. Alguns entendem que era a voz de Deus, outros entendem que era a voz de um anjo. Para nós não importa quem falou, mas as verdades bíblicas que esta voz nos traz. E ela diz: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Parece redundante, parece repetições, mas cada uma destas coisas tem um grande significado nas nossas vidas. O antigo tabernáculo, lá no Antigo Testamento, possuía um meio de baixa qualidade no relacionamento de Deus com os homens. Deus representado pela arca de madeira, revestido com ouro, escondida atrás de uma cortina. E o povo não tinha acesso a Deus. Somente o sacerdote, uma vez ao ano, entrava no Santo dos Santos. O povo não chegava nem no lugar santo, quanto mais no lugar santíssimo. E hoje nós cantamos: no Santo dos Santos eu quero estar. E quando dobramos os joelhos, quando levantamos as nossas mãos, quando nos dirigimos a Deus, nós estamos no lugar santíssimo, diante de Deus, porque o véu foi rasgado de alto a baixo. Queridos irmãos, em Ezequiel 37, 27, a Bíblia registra: o meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aqui nos unimos com o povo de Israel. A igreja é uma só. Aqueles que aceitaram o sacrifício vicário de Jesus Cristo terão direito a estar com Deus no seu
tabernáculo. Aquele acesso limitado, representado pela arca, não existirá mais. Agora é nós e Deus, você e Deus, eu e Deus, nós todos juntos, caminhando, tendo acesso na cidade de Deus, o tabernáculo de Deus. E é interessante que ele diz, Deus mesmo, não há representação, é Ele mesmo. Às vezes nós convidamos uma autoridade, e a autoridade envia um representante, não vem ele, mas nós recebemos com toda a honra. Às vezes queremos estar próximo de uma pessoa importante, porque isso nos faz bem, e quando estamos diante desta pessoa, nós nos sentimos também importante. Agora imagina, Deus mesmo, não uma representação, e eu indo em direção, falando, tendo acesso ao Deus mesmo. Será que isso não será maravilhoso? Quantas vezes nós dobramos os joelhos e sentimos o silêncio de Deus, derramamos a nossa alma diante de Deus, e parece que em algumas situações Ele não nos ouve, estamos só em lágrimas. Mas vai chegar esse dia que nós estaremos no seu tabernáculo e não estaremos diante de uma representação, de uma arca, mas veremos Ele como Ele é. Não haverá nenhum véu de separação, Deus habitará conosco. Isso é relacionamento, porque quando nós queremos bem uma pessoa, amamos alguém, mas não vivemos junto, não convivemos dia a dia juntos, o relacionamento é limitado. Mas quando juntos vivemos, o relacionamento é de comunhão, é íntimo. E é isso que Deus preparou para mim e para você, para a igreja que vence todas as barreiras, todas as preocupações, as dificuldades. Deus preparou isso para nós. Queridos, Mateus 5:8 nos diz o seguinte: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Com os nossos olhos, não será um sentimento, não será uma presença, como dizem hoje, uma energia. É Deus, Ele próprio, Ele mesmo. 1 João 3:2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Ainda não está manifestado. Nós estamos em preparação, em um estado ainda não completo, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Como Ele é, assim como os discípulos viram Cristo com o corpo glorificado, assim seremos e assim o veremos. Maravilhoso é o Deus que nós servimos, e a maior bênção dos céus será esta livre e desimpedida comunhão com o próprio Deus. Quando nós temos comunhão entre nós, quando estamos entre amigos e ainda crentes, que podemos falar da palavra de Deus e nos encher de alegria, é muito bom. Nós saímos alimentados, animados, mais crentes, mais fiéis,
mais confiantes e fiéis a Deus. Mas ter comunhão com o próprio Deus, a essência do amor, da paz, da alegria, não tem preço. Por isso que nós precisamos vencer todas estas coisas, vencer todas as dificuldades e aceitar o desafio de estar com Ele, com o próprio Deus. Queridos irmãos, Filipenses 3:20 diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidade não é aqui, mesmo que amamos o local aonde nascemos, aonde nos criamos, aonde vivemos, nos sentimos bem, mas aqui estamos de passagem. Nossa cidade é os céus, a nossa alma, o nosso espírito anseia por isso, quer subir, não quer mais ficar aqui, para deixar para trás as aflições e ter paz constante, porque aonde Deus reina, há paz, porque Ele é o Deus da paz. Aonde Deus reina, há amor, porque Ele é um Deus de amor. Há alegria para nossas vidas, e nós chegaremos lá em nome de Jesus. Talvez esteja difícil para você, cansativo, parece que o tempo não passa, parece que os problemas se avolumam, parece que as orações não surtem efeitos, parece que as enfermidades cada dia surge uma nova, e nós cada dia mais preocupados com as coisas deste mundo. Talvez você esteja passando por grandes provações, e às vezes ouvimos irmãos, recebemos na secretaria, conversamos, visitamos, e às vezes a nossa saída é simplesmente dizer: Deus vai te dar vitória, mas parece que isso está se tornando um clichê, porque nós não temos o que dizer, porque nós não temos algo para que aquela fé se fortaleça, e nós desejamos que Deus dê vitória, mas ao sair, no nosso coração nós dizemos: que difícil, que triste, que situação deplorável. Às vezes não temos fé para crer no Deus que nós pregamos, às vezes não temos fé para dizer uma palavra com ousadia, com autoridade, para fazer uma oração diante de Deus com fé, para que Deus faça a obra. Talvez você esteja assim, passando por grandes problemas. A Bíblia, ela não nega a realidade da dor, ela não nega a realidade dos problemas, mas ela também não nega que há um Deus Todo-Poderoso, que está à nossa disposição. Basta que tenhamos fé para pedir a Ele. Mas não importa o que você está passando agora, o que precisamos é lembrar que há um final, há uma glória, há uma cidade, há um Deus que nos espera. E em Colossenses 3:2 diz assim: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Quando as coisas estiverem difíceis, as dificuldades estão atacando você, você está ansioso, às vezes muitos entram em depressão, por aquilo que aconteceu e não consegue mais ser resolvido. Talvez o médico te deu uma notícia ruim. Levanta os olhos para o céu e pensa nas coisas que são de cima. Nós não somos daqui.
Nós precisamos pensar naquilo aonde nós vamos chegar. Romanos 8:18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Se os problemas são muitos, a glória será muito maior e vai ser revelada em nós, em mim, em você, na igreja do Senhor Jesus. E às vezes nós passamos tempo sem pensar nos céus, sem ler o livro da revelação, sem talvez um interesse, porque às vezes não conseguimos entender todas as coisas, e ficamos nos questionando, será que é real? Parece que foge da nossa imaginação, nós nem imaginamos como será, porque eu leio uma coisa aqui, uma cidade que desce, que é quadrada, que tem 12 portas, e a gente começa a ler e parece que isso não cai no nosso entendimento. Mas isso é coisa do inimigo. Tudo que está aqui escrito são promessas para mim e para você. E nós não podemos desperdiçar, nós temos que crer nessas coisas. Se está difícil, se anima. Deus não quer que você pare no caminho. Se você caiu, Ele te levanta. É Ele que levanta. Se você desanimou, Ele te anima, Ele te esforça. Jesus não morreu na cruz do Calvário, não deu a sua vida, não derramou o seu sangue para nós pararmos no caminho, para não olharmos as coisas de cima. Mas Ele quer que nós almejamos isso. Não porque nós queremos morar na Nova Jerusalém. Não só porque nós queremos viver em um lugar maravilhoso, mas porque amamos esse Deus que entregou o seu Filho na cruz do Calvário para nos perdoar os pecados. Queridos irmãos, não pare, não desfaleça, não desanime, porque é muita coisa que você ainda não viu com os teus olhos naturais, que você verá com os teus olhos glorificados, com o teu corpo glorificado. Não desista, não pare no caminho, ainda tem um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Não esqueça das promessas de Deus. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Tudo aquilo que nos causa dor aqui, que nos causa decepção, que nos causa angústia, ficará para trás. Todas estas coisas passaram, e eis que tudo se farão novas, inclusive o nosso corpo, para nunca mais sofrer com qualquer tipo de doença, de enfermidade, de injustiça, de sentimentos maus. Nós seremos renovados por Deus, e é para lá que nós vamos. Você pode imaginar você entrando nos céus, sendo recebido por Cristo, recebendo o galardão, recebendo a coroa, sendo apacentado por Deus, no seu tabernáculo? Se coloca de pé. Vamos louvar a Deus com a nossa orquestra por um instante, enquanto você imagina os céus, enquanto você imagina a Nova Jerusalém, o lugar que Deus preparou para toda a igreja, para os fiéis, para aqueles que aqui passam dificuldades, mas chegarão lá para desfrutar de todas estas coisas. Cantemos.